Escolhido, se este vídeo te encontrou, não foi por acaso. É um encontro marcado pelo céu, especialmente se você tem se sentido invisível. Você ora e parece que sua voz bate no teto. Você trabalha duro, você é fiel, mas vê os outros avançando enquanto você permanece escondido anônimo como um soldado camuflado na floresta, ouvindo a batalha acontecer ao longe e se perguntando: será que o meu general se esqueceu de mim? Não, ele não esqueceu. Por isso, ele traz esta revelação divina para você hoje, que é uma das táticas de guerra mais secretas do céu. Muitos que buscam apenas os holofotes e os aplausos não terão a paciência ou a estrutura espiritual para entender o poder de ser escondido e vão abandonar este vídeo. Mas se você é um guerreiro de verdade, você sentirá a força para permanecer. E se eu te dissesse que essa sua invisibilidade não é um sinal de rejeição, mas a sua maior estratégia de guerra? E se eu te dissesse que Deus te escondeu propositalmente, te camuflando para te posicionar no ponto cego? Fique comigo até o final, escolhido, e eu te prometo que a Bíblia vai te mostrar por que Deus te tornou invisível e como usar esse esconderijo divino como a sua arma mais poderosa. Você está prestes a descobrir o poder do seu anonimato. Essa promessa de que a sua invisibilidade é uma estratégia de guerra divina é a chave para a sua libertação, escolhido. O inimigo se esforça para que você odeie o seu anonimato. Ele quer que você confunda a preparação de Deus com a rejeição dos homens. Ele te bombardeia com a ansiedade da comparação, te mostrando o palco dos outros, para que você nunca perceba o poder que está sendo forjado em você nos bastidores, neste lugar de silêncio. E se eu te dissesse que a Bíblia te ensina a não apenas suportar essa invisibilidade, mas a usá-la como sua maior arma? E que, ao entender essa tática, você pode encontrar uma paz e uma autoridade que os que estão nos holofotes jamais conhecerão? Antes de mergulharmos na base bíblica deste esconderijo divino, eu quero que você tome uma atitude de fé que alinha seu espírito com esta estratégia do céu. Como um ato profético de confiança no plano de Deus, pare o vídeo por um instante e comente: Senhor, me esconde no teu ponto cego. Faça isso como uma declaração de que você não está mais lutando contra o anonimato, mas o abraçando como o lugar da sua proteção e do seu treinamento. Essa declaração de fé que você fez nos comentários é a sua entrada no lugar mais seguro de todo o universo. Para entendermos a estratégia divina da invisibilidade, precisamos ir à base bíblica desta promessa. O inimigo quer que você pense que estar escondido é estar derrotado ou esquecido, mas a palavra de Deus nos revela que o esconderijo é, na verdade, o lugar da maior proteção e da mais profunda intimidade. O Salmo 91, o hino de guerra mais poderoso do crente, começa exatamente com esta revelação. O primeiro versículo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pense na profundidade desta imagem. Não é um esconderijo de medo, mas um esconderijo do Altíssimo. É um lugar secreto, um ponto cego que o próprio Deus criou. Um lugar tão alto e tão santo que as acusações e os ataques do inimigo simplesmente não conseguem te alcançar. Quando você se sente invisível para o mundo escolhido, não é porque você perdeu o seu valor. É porque Deus te puxou para dentro deste esconderijo sagrado. O inimigo não te ataca porque ele não consegue te ver. Você está camuflado pela glória de Deus, descansando à sombra do Onipotente. O seu período de anonimato não é um castigo, é a sua maior proteção. Deus não te esconde para te punir, Ele te esconde para te preservar para o momento certo da sua exaltação. Se a sua invisibilidade é o seu esconderijo do Altíssimo, precisamos aprofundar o que a Bíblia realmente quer dizer com esconderijo. Na nossa mente, esconder
é um ato de covardia de quem está fugindo com medo. Mas na mentalidade bíblica, o esconderijo de Deus é um lugar de proteção e preparação estratégica. É o ponto cego onde o inimigo não pode nos ver, mas Deus pode nos treinar. Para aprofundarmos neste conceito, podemos olhar para a palavra hebraica para esconderijo, usada no Salmo 91, que é seter, se pronuncia seter. A palavra seter vem de uma raiz que significa cobrir, ocultar, proteger. Não é a cova de um fugitivo, é o pavilhão de um rei. É o lugar secreto onde Deus nos cobre com sua presença, nos ocultando dos ataques do inimigo e das tempestades da vida. O Salmo 27:5 usa a mesma ideia, dizendo: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. A lição para você, escolhido, é que o seu anonimato, a sua invisibilidade, não é um sinal de que você é um fracasso. É um sinal de que Deus te puxou para dentro do seter dele. Você não está esquecido, você está sendo protegido, guardado e coberto pela sombra do Onipotente. O inimigo não te ataca porque ele não te acha. Você está em um lugar secreto que só a fé pode acessar. Se o seu anonimato é o seter de Deus, o pavilhão do rei que te protege, qual é a primeira razão prática pela qual ele te esconde? A primeira razão é a proteção da sua unção. O inimigo sabe que um escolhido ungido é uma ameaça, mas ele não pode atacar aquilo que ele não consegue ver. Deus te torna invisível para o ataque inimigo, te camuflando no ponto cego para te preservar de batalhas prematuras ou de confrontos para os quais o seu caráter ainda não está pronto. A palavra de Deus nos dá um exemplo impressionante de como essa invisibilidade estratégica funciona na vida do próprio Mestre, Jesus em Nazaré, em Lucas, capítulo 4. Jesus havia acabado de declarar sua unção na sinagoga. A reação inicial foi de admiração, mas rapidamente se transformou em fúria assassina quando ele confrontou a incredulidade deles. A Bíblia diz que eles se encheram de ira e o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte, para dali o precipitarem. Pense nesta cena, escolhido. Jesus estava fisicamente encurralado por uma multidão odiosa na beira de um precipício. A lógica humana dizia que era o fim. A morte era certa. Mas o versículo 30 nos dá uma das declarações mais misteriosas e poderosas do Evangelho. Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Ele simplesmente atravessou o meio da multidão furiosa e foi embora. Naquele momento, Jesus ativou o ponto cego. Ele se tornou invisível para a fúria deles. Por quê? Porque a sua hora ainda não havia chegado e a sua unção tinha um propósito que ainda precisava ser cumprido. A lição para você é que o seu período de invisibilidade é a mão de Deus te protegendo, te fazendo passar pelo meio dos ataques até que a sua hora de ser revelado chegue. Se o seu seter, esconderijo, é a arma de Deus para te proteger e te fazer desaparecer da mira do inimigo, como vimos Jesus fazer em Nazaré, precisamos entender a natureza desse mistério. A sua invisibilidade não é um abandono, é uma estratégia de Deus para te guardar em um lugar oculto, longe dos ataques prematuros que poderiam te ferir de forma fatal. Para aprofundarmos no conceito deste lugar escondido, podemos olhar para a palavra grega, kryptos, se pronuncia kriptos. A palavra kriptos é de onde vem a nossa palavra criptografia, ou criptomoeda. Ela significa literalmente escondido, secreto, oculto. É algo que está guardado de forma segura, trancado, longe da vista do público e inacessível para quem não tem a chave. A Bíblia usa kriptos para descrever o homem encoberto no coração. 1 Pedro 3,4, que é a sua verdadeira identidade espiritual, escondida dos olhos do mundo. Jesus também usa essa palavra em Mateus 10:26, quando diz: porque nada há encoberto
criptós, que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. A lição para você, escolhido, é que o seu período de invisibilidade é o seu período de criptós. Você está criptografado pela mão de Deus. O inimigo olha para você, mas não consegue ler o seu código, não entende o seu valor, nem consegue prever o seu futuro. Você está em um processo secreto de formação. Deus não te escondeu para te esquecer. Ele te escondeu para te proteger, te formar e te revelar no tempo certo com uma glória que o inferno não poderá conter. Se a primeira razão de Deus te manter no séter, esconderijo, é a proteção, a segunda razão é ainda mais poderosa. É a estratégia militar da emboscada. Em uma guerra, o soldado camuflado não está apenas se protegendo, ele está se posicionando para um ataque surpresa devastador. A sua invisibilidade, escolhido, não é apenas defesa, é o seu posicionamento de ataque. Deus te esconde para que o inimigo baixe a guarda, se torne arrogante e exponha seus pontos fracos. A palavra de Deus nos dá um exemplo inédito e poderoso disso na segunda batalha de Josué contra a cidade de Ai, registrada em Josué, capítulo 8. Na primeira batalha, Israel atacou de forma visível, cheia de autoconfiança, e foi vergonhosamente derrotada. Eles não estavam no ponto cego, mas para a segunda tentativa, Deus entregou a Josué uma nova estratégia, a da invisibilidade e da emboscada. Deus ordenou que Josué escondesse 30.000 homens valentes atrás da cidade em criptós, em secreto. Josué então avançou com uma força menor e fingiu fugir da batalha, atraindo o exército de Ai para fora da segurança de seus muros. No momento em que o inimigo estava exposto e celebrando sua aparente vitória, a emboscada escondida se levantou e tomou a cidade vazia. A lição para você, escolhido, é que a sua invisibilidade pode ser a estratégia de Deus para atrair o seu inimigo para fora da fortaleza dele. Enquanto o inimigo pensa que está te perseguindo e te derrotando, ele está, na verdade, correndo direto para a armadilha que Deus preparou. Se a invisibilidade é o séter de Deus para nos proteger e o criptós dele para nos preparar para uma emboscada, precisamos entender o maior obstáculo que pode sabotar esta estratégia divina: a nossa própria impaciência. O esconderijo é um lugar de treinamento, mas também é um lugar de silêncio, de anonimato e de aparente inatividade. E a nossa carne odeia esse lugar. Nós queremos o palco, a ação, a promoção, e ficamos impacientes com o processo de Deus. A palavra de Deus nos dá um exemplo trágico de um líder que não soube esperar no ponto cego e, por sua impaciência, perdeu o reino. A história do rei Saul em Gilgal, em 1 Samuel capítulo 13, é uma lição dolorosa sobre o perigo de sair do esconderijo antes da hora. Saul deveria esperar 7 dias por Samuel para oferecer o sacrifício antes da batalha. Mas vendo que Samuel demorava e que o povo com medo começava a desertar, Saul entrou em pânico. Ele não confiou na estratégia divina da espera. Movido pela pressão das circunstâncias e pela sua própria impaciência, Saul forçou-se a si mesmo e ofereceu o holocausto, um ato que apenas o profeta sacerdote poderia fazer. No exato momento em que ele terminou, Samuel chegou e lhe deu a sentença: procedeste neciamente, já que não guardaste o mandamento do Senhor, já agora não subsistirá o teu reino. A lição para você, escolhido, é que a sua impaciência em sair do anonimato, em forçar a porta da sua promoção, em agir antes da ordem de Deus, pode te fazer perder o reino que Ele tinha para você. Agora que entendemos a estratégia divina por trás da sua invisibilidade, a conclusão se torna clara e poderosa, escolhido. O seu sentimento de anonimato não era um castigo, era a sua maior arma. O inimigo te queria visível,
exposto e ansioso, como Saul em Gilgal, para que você saísse da proteção antes da hora. Mas Deus te escondeu propositalmente. Ele te colocou no Séter, o esconderijo secreto do Salmo 91, onde você foi protegido. Ele te tornou criptos, um agente secreto criptografado, invisível aos radares do inferno. Enquanto você se sentia esquecido, você estava, na verdade, sendo posicionado para a emboscada perfeita, como Josué em Ai. O seu período de invisibilidade foi o seu maior treinamento. Deus não te escondeu para te diminuir. Ele te escondeu para te fazer invencível. Ele te protegeu, como protegeu Jesus em Nazaré, te fazendo passar pelo meio dos ataques que deveriam te destruir. A noite escura da alma não era abandono, era a sua camuflagem divina. Portanto, escolhido, mude a sua perspectiva. O seu anonimato não é a sua prisão, é o seu quartel-general. É o ponto cego do diabo, o lugar onde a sua unção foi protegida, seu caráter foi forjado e sua vitória foi planejada. Você não é invisível, você é invencível, pois está escondido na sombra daquele que já venceu todas as guerras. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui, escolhido. Sua perseverança em ficar até o fim desta revelação prova que você não é um daqueles que buscam os holofotes, mas um guerreiro que entende o poder do processo secreto de Deus. Você recebeu hoje a revelação de que a sua invisibilidade não é rejeição, mas a maior estratégia de guerra do céu. Você entendeu que o seu anonimato é o Séter, o esconderijo do Altíssimo que te protege, e o seu período de criptos, o lugar secreto onde Deus te treina para a batalha. A sua jornada para transformar sua invisibilidade em invencibilidade começa agora, com a decisão de abraçar o seu ponto cego como o seu maior privilégio. Fazer uma declaração pública nos comentários não é apenas sobre engajamento, é um ato profético. É a sua alma dizendo ao mundo espiritual que você aceita a camuflagem de Deus e confia na sua estratégia de emboscada. Por isso, se você decidiu hoje abraçar o seu esconderijo como o seu lugar de poder, comente com o número da perfeição divina, o digite número 7 aqui nos comentários, como um selo profético sobre esta palavra em sua vida. Se esta mensagem te fortaleceu, deixe a sua curtida para que o YouTube mostre este vídeo para mais escolhidos que estão se sentindo invisíveis e esquecidos. Compartilhe esta revelação com alguém que precisa entender o poder do anonimato. E se você quer continuar sendo treinado na arte da guerra espiritual, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas próximas estratégias divinas.